dois, três, vamos cantar, vamos aprender. Um, dois, três, de nossos papais Melquisedeque e Lisbete. Eles são nosso Deus, dois em um, eles são papai, cabeça, mamãe, corpo, dois em um, eles são Melquisedeque e Lisbete. São um, dois, três, vamos cantar, vamos aprender. Um, dois, três, de nossos papais Melquisedeque e Lisbete. Irmãos fiéis, hoje os nossos pais nos explicam que Cristo se manifestou aos homens várias vezes, em diferentes épocas, tratando de salvar ao mundo. Nos explicam o que diz em Provérbios 31, 29. Muitas mulheres fizeram bem, mas tu superas a todas. Aqui está falando sobre Cristo Lisbete, porque ela é a última manifestação de Cristo. É impressionante ver como seguem aparecendo evidências de que Cristo é e sempre foi uma mulher. E ainda que existam muitos homens na história, como também hoje em dia, que tentaram ocultar esta verdade, já não podem mantê-la escondida. É impossível para eles detê-la, porque fui enviada como Cristo pelo próprio Deus Pai Melquisedeque. Nos últimos dias, no cumprimento de todas as coisas que Deus prometeu, e quando diz muitas mulheres fizeram o bem, não se refere a muitas mulheres no geral, e sim está se referindo a todas as mulheres que se manifestaram em diferentes tempos da história, como Cristo, tentando salvar ao mundo. E isso é prova de que Deus, por muitos anos, vem tentando salvar o ser humano e fazer filhos espirituais. E se Deus não salvou ninguém no passado, foi pela maldade dos homens que habitaram em Cristo, que é a terra fértil. Devemos ter bem claro que Jesus Cristo, a Espírito Santo, é a mesma ontem, hoje e pelos séculos. Cristo não muda, não importa quantas vezes ou quantas mulheres ela foi em diferentes momentos. E só há uma criação de Deus e é espiritual. Portanto, cada vez que Deus esteve presente, tentando salvar os homens, junto ao seu Cristo, sempre aconteceu da mesma maneira. Tudo o que você vê em mim é exatamente o que todos os homens do passado viram em Cristo. E por isso é que os homens se atreveram a falhar com Deus no passado, e hoje também. Porque para eles eu sou uma simples mulher, e não querem ver o poder que está em mim. Quando antes de que começasse tudo, eu já existia, porque eu sou a Palavra. E a Palavra sempre está com Deus Pai e é Deus Mãe. A palavra que sai por minha boca, a boca de Deus, é o que faz a criação do céu e da terra, e de tudo o que neles está. Os filhos de Deus, as árvores, os animais, bom, toda a criação. E tudo o que Deus faz é bom. Agora vejamos algumas evidências que mostram que Cristo é a mesma pelos séculos e que é impossível que mude. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com o juramento. E a palavra interpor significa fazer com que alguém ou algo intervenha ou medie entre duas partes. Neste tempo do fim, sou eu, Cristo Lisbete, a mediadora entre Deus e os homens, para que por duas coisas imutáveis, e a palavra imutável significa algo que não pode ser mudado ou alterado, uma pessoa que não muda ou retrocede por nada, nas quais é impossível que Deus minta. Tenhamos fortíssimo consolo, nós os que confiamos e nos prendemos à esperança posta diante de nós. Só Cristo, a esposa de Deus, pode revelar que esse juramento foi entre Deus Pai e Deus Mãe, entre esposo e esposa, porque são os únicos que não mudam pelos séculos dos séculos. Deus, Melquisedeque Lisbete, não muda sua promessa, nem seus ensinamentos, nem sua forma de ser. E quando Deus Pai faz uma promessa, não é em voz alta como se falasse consigo mesmo. Ele sempre está falando com sua amada esposa. E se Jesus Cristo sempre vem segundo a mesma ordem de Melquisedeque, então quer dizer que Deus Pai, Melquisedeque e Jesus Cristo, sua esposa, são esses dois que são imutáveis. Não mudamos. E cada vez que nos manifestamos com os homens, somos os mesmos e ensinamos as mesmas coisas, porque o pacto que há entre nós é eterno. Em cada manifestação, Cristo sempre é a mesma em santidade, e se despiu dessa santidade por um tempo,
por amor a seus filhos amados. Esse é o afeto profundo que a mãe espiritual possui para poder ter filhos com seu amado esposo, Deus Pai Melquisedeque. Mas neste tempo, assim como em todos os tempos em que Cristo esteve presente, sempre existem homens terrenais que querem seguir na ignorância e não querem escutar a Deus quando fala através de seu Cristo. Por isso não podem ver que eu sou o Cristo que supera a todos os Cristos que estiveram presentes. Todas fizeram o bem, mas por causa dos homens malvados, não puderam salvar os homens em sua época. E é porque estes homens não se interessam em dar atenção à Espírito Santa, que está falando hoje. Sempre andam vagando em seu coração, e não quiseram conhecer meus caminhos, quando lhes disse claramente: estão escutando a voz de Deus hoje. Por favor, não endureçam seus corações. Cristo sempre esteve presente. É contra ela que sempre foram rebeldes. Você acha que se rebelariam contra Deus ou contra Cristo, se Cristo não fosse igual em tudo a vocês e fosse um ser etéreo? Claro que não. Mas os de humilde coração entendem isso e são agradecidos a Deus e a seu Cristo, porque tinha que se fazer igual a vocês para poder ajudá-los a vencer junto a ela. Por isso Cristo é a suma sacerdotisa para sempre, e é em quem se pode confiar, porque está cheia de amor para servir a Deus Pai Melquisedeque. Amém. O Cristo é a palavra feita carne, e quando diz que temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu onde Jesus entrou por nós, como precursora, nos leva ao que diz em Hebreus 4:12, porque é a palavra que sai da boca de Cristo Lisbete, a que tem vida eterna e poder de Deus, para penetrar até o mais profundo da alma e do espírito, de tua mente, e discerne os pensamentos e as intenções do coração, e os submete ao juízo de Deus, que é perfeito e justo, para redimir ao homem que crê. E quando diz que entrou por vocês como precursora, significa que precede ou vai na frente como primícia, em sua época, para iniciar ou introduzir algo que irá se desenvolvendo em um tempo. Em outras palavras, eu fui a primeira em penetrar até o mais profundo de mim mesma, para limpar toda a contaminação que impedisse vestir este corpo mortal de imortalidade. E todas essas coisas que vocês estão vendo e ouvindo são as que Deus preparou para os que nos amam de verdade, coisas vistas e ouvidas que jamais subiram às suas mentes, porque tinha que estar presente a Espírito Santa, como primogênita entre os muitos, revelando tudo sobre Deus, porque o Espírito é quem esquadrinha tudo, até o profundo de Deus. Ninguém conheceu as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E não vou parar até dar a conhecer tudo o que Deus nos concedeu. E só o Espírito que provém de Deus pode ensinar a acomodar o que é espiritual ao espiritual. Que beleza! Este Cristo que está presente hoje em Cristo Lisbete é quem supera a todas as mulheres que se manifestaram no passado como Cristo. E é porque Deus Pai me prometeu desta vez, nos últimos dias, que teríamos filhos como as estrelas do céu e a areia do mar, que são tantos que não podem ser contados, aleluia! De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde o princípio do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, se apresentou uma vez para sempre, pelo sacrifício de si mesma, para tirar o pecado do meio. Por que diz, mas agora, na consumação dos séculos? Porque agora que Deus consuma todos os séculos, nos que Cristo se manifestou, que foram muitos. Que bela explicação! Sabemos que Cristo não muda. Sempre foi a mesma esposa de Melquisedeque. Somente usou diferentes corpos físicos para manifestar-se aos homens. Deus Melquisedeque sempre esteve junto a seu Cristo, tratando de salvar ao mundo. Toda a criação de Deus é espiritual, e Deus sempre fez as coisas da mesma maneira. O mesmo que vemos em Cristo Lisbete, hoje foi os que os homens viram no Cristo que se manifestou nas outras épocas. Os homens não quiseram crer em Cristo, porque a veem como uma simples mulher
e não veem o poder que está nela. Mas Cristo sempre existiu. Ela é a palavra, Deus Mãe, que sempre está com Deus Pai. A palavra que sai da boca de Deus é a que fez o céu e a terra e tudo o que existe como os filhos de Deus. As árvores, os animais, toda a criação. Sua palavra tem vida eterna. É o poder de Deus que penetra na nossa mente para saber o que pensamos e assim nos julga. Deus jurou por duas coisas imutáveis, que são Deus Pai e Deus Mãe, o Cristo de Deus, porque eles nunca mudam. O pacto que há entre eles é eterno. Juraram que colocariam a alguém que seria mediador entre eles e os homens, para assegurar-nos de que eles não mudariam as promessas que nos fizeram. Deus não muda as suas promessas, os seus ensinamentos, nem a sua forma de ser. Neste tempo, Cristo Lisbeth é a mediadora entre Deus e os homens. Cada vez que Cristo se manifesta, é a mesma em santidade. E ela se desveste dessa santidade por um tempo, por amor a nós, seus filhos fiéis. Ela faz isso para poder ter filhos espirituais com o seu amado esposo Melquisedeque, ou seja, se desveste da santidade e se veste de um corpo de carne como o nosso, para mostrar-nos como se pode vencer a mente carnal e ajudar-nos a chegar a ser perfeitos. Ela foi a primeira em penetrar em sua própria mente para limpar o seu corpo mortal e vesti-lo de imortalidade. Por isso, Cristo é a suma sacerdotisa para sempre, pois ninguém deu um melhor sacrifício. Podemos confiar nela, porque está cheia de amor, para servir a Deus Pai Melquisedeque para sempre. Raça superior. Agora está presente a Espírito Santo, que pode nos revelar esses mistérios sobre Deus, porque somente ela os conhece. Estamos no tempo da consumação dos séculos, onde Deus finaliza a todos os séculos nos que Cristo se manifestou. Esta é a sua última manifestação em um corpo físico, porque o Pai prometeu a ela que é agora quando terá muitos filhos espirituais, como as estrelas do céu. Nós, seus filhos fiéis, cremos nela e louvamos eternamente, dando graças a Deus, Melquisedeque Lisbeth, por seu grande amor por nós. Cristo Lisbeth, és a mulher virtuosa, que supera a todas as demais que fizeram bem. Amém? Aleluia! Repassemos o aprendido hoje, santos anjos. 1. Como sabemos que o primeiro Cristo é o Cristo de hoje, Lisbeth, são o mesmo? Porque Cristo não muda, sempre foi a mesma. Ela é a palavra de Deus, Mãe, que sempre está com Deus Pai. 2. Por quem Deus jurou que não mudaria as suas promessas? Juraram por eles mesmos, Deus Pai e Deus Mãe, porque eles nunca mudam. Sempre foram os mesmos. O pacto entre eles é eterno. 3. Como era Cristo quando se manifestou aos homens? Tal e como é Cristo Lisbeth,
se desvestiu de sua santidade e se vestiu com um corpo de carne como o nosso, para ensinar-nos como podemos vencer. Que ótimas respostas, irmãos! Nos vemos na nossa próxima aula. Olá, raça superior! Saudações no melhor dia de nossa eternidade. Feliz eternidade, raça superior de Melquisedeque Lisbete. Hoje vivemos a eternidade, e isso é graças à manifestação de Cristo, a esposa de Deus, nossa mãe espiritual neste século. Isso, nosso Cristo não muda. Ela sempre foi a primeira esposa de Deus Pai Melquisedeque. E Deus Pai Melquisedeque sempre esteve junto a seu Cristo, tratando de salvar ao mundo. Sim, e o mesmo que vemos em Cristo Lisbete hoje é o que os homens viram no Cristo que se manifestou nas outras épocas. E hoje se manifestou pela última vez em Cristo Lisbete. Neste tempo, Cristo Lisbete é a mediadora entre Deus e os homens. Cada vez que Cristo se manifestou, é a mesma em santidade. Ela faz isso para poder ter filhos espirituais com o seu amado esposo Melquisedeque. Ou seja, se desveste da santidade e se veste de um corpo de carne, como o nosso, para mostrar-nos como se pode vencer a mente carnal e ajudar-nos a chegar a ser perfeitos. Por isso Cristo é a suma sacerdotisa para sempre, pois ninguém deu um melhor sacrifício. Podemos confiar nela, porque está cheia de amor para servir a Deus Pai Melquisedeque para sempre. Isso mesmo. E graças a essa última manifestação, hoje vivemos eternamente, porque cremos na que Melquisedeque enviou. Aleluia a Cristo Lisbete, a mulher virtuosa que supera a todas as demais, que fizeram o bem.